Vamos dando as boas-vindas para mais um episódio aqui do nosso podcast Engenharia Limitada. Hoje recebendo aqui dois grandes amigos de longa data, o engenheiro Vanderlei, o engenheiro Getúlio, lá da Perfiline. Gostaria que você se apresentasse. Joia. Bom, cara, prazer estar aqui, né? Agradeço sempre o convite, tá? Meu nome é Vanderlei. Minha formação, na verdade, é tecnologia de automação industrial. Essa é a minha formação original, mas eu trabalho com a Perfiline desde a fundação dela. E antes disso, até trabalhava numa empresa chamada Getal, que foi uma base de conhecimento muito forte. Tu também conheceu? Estagiário lá desses grandes. E trabalhei muito tempo lá, sempre com projetos e produtos voltados para a construção civil. Então, eu tenho uma experiência aí de já 25 anos aí já nesse segmento e atuamos na área até hoje, desafios cada vez maiores. Começou como estagiário lá também? Não, cara, eu já comecei na parte de engenharia, que quando eu entrei na Getal foi uma época diferente, onde eu estava começando a trabalhar com CAD. Sim. E eu já tinha uma experiência de trabalhar com CAD numa empresa que eu trabalhava antes da Getal, que era a Marco Polo. Sim. Então eu meio que levei o jeito de trabalhar com CAD para dentro da Getal. Então a gente começou a desenhar com CAD quando eu fui para lá. Então, eu fui levado para lá para implantar isso lá. Que ótimo. Bom, sou Getúlio Fonseca, também engenheiro mecânico, mas eu acho que nunca exerci a função, sempre fui mais administrador, né? E eu sou o CEO do grupo agora Mevaline e Perfiline. Sou o fundador junto com o Vanderlei também da Perfiline, já temos 23 anos de empresa. Uma empresa que nasceu dentro da Fundação Getúlio Vargas para desenvolver perfis especiais para a indústria de Caxias. Na época era um trabalho de aula e curiosidade de ser empreendedor, né? E dali nós arrumamos um compromisso eterno, né? Porque a gente cresce muito, tem todos as grandes empresas de Caxias são nossos clientes, somos na maioria fornecedores exclusivos, não temos concorrência nesse segmento, né? Trabalhamos com o sistema Rollform e como o segundo negócio dentro da Perfiline é a construção civil. Começamos com escoramento, que eu como diretor da Getal também na época gostei e considerava sempre um engenheiro civil meio frustrado, né? Porque era apropriado, né? Te chamaram para a função. Não me deixou entrar nesse ramo da engenharia, né? Me segurou na eletrônica e depois na mecânica, né? Sim. E eu me dediquei à naval, né? Então, o Rio Sim. era a minha estrada aqui na frente, né? Muitos anos isso, né? E agora, com essa nova empresa, também é uma empresa alemã, com 5 fábricas no mundo, 6 fábricas, nós seremos a 7ª. Então, constituímos essa joint venture, essa empresa nova, e eu estava as duas sob o meu guarda-chuva total que agora, ótimo. né? Que ótimo. E a intenção com isso também é uma das áreas que eu gosto, né? Essa área de interação com o cliente, fazer todo o Brasil, América e parte da África, né? Sim, mas com a Perfiline vocês já exportavam antes também, Já. né? Não é... A gente sempre teve essa vocação para exportação, desde o tempo da Getal, né? Que Sim. A Getal, o foco dela era exportação e muito pouco mercado interno, né? Sim. E a gente, quando montamos a Perfiline e fomos para o segmento de construção civil, a gente manteve esse foco aí. Sim. É um pouco complicado, eu estou fazendo esse trabalho de mercado externo, hoje nós temos obra andando no Paraguai, Uruguai, estava no Uruguai semana passada, já negociando obras também, Argentina, né? E exportamos também perfis, né? Para Colômbia, Bolívia, Paraguai também já há muito tempo. Mas né? para esses países vocês exportam muita forma, né? Principalmente forma de casa, né? Que eu tenho acompanhado, assim, vocês... Não, os dois, tanto escoramento... Quanto escoramento e forma. Em Paraguai nós temos obras, prédios altíssimos lá, 50 e poucos pisos, né? É um prédio bem atípico mesmo, com mesa voadora, ali é escoramento, né? Temos obra de parede de concreto, um único canteiro no Paraguai, 27 torres. No Uruguai são casas e agora estão negociando casas com chineses, forma de casa, né? Sim. Isso no Uruguai, né? Então, sim.
E a Argentina também é escoramento daí, né? Escoramento é o sistema convencional. Sim. E na Mevaline agora, vocês vão continuar com esse escopo de fornecimento? Vocês pretendem começar a atuar também mais na área de infraestrutura? Não, com a Meva a gente separou. Perfiline continua, tem que crescer. Sim. Ela vai abastecer a Mevaline, que Sim. é essa joint venture Perfiline Mevaline. Sim. E a Mevaline vai se dedicar a formas. Tá? Sim. Daí são diversas linhas de forma. O Vanderlei assumiu toda essa parte de projeto, nacionalizando, né? E então uma parte vem da Coreia do Sul, ou vem da Índia, ou vem da China, ou vem da Alemanha, ou pode vir dos Estados Unidos, né? E a gente faz o complemento em Caxias, nesse primeiro momento. No segundo momento, nós vamos trabalhar produzindo em Caxias daí todos esses equipamentos. A parte de escoramento é Perfiline que vai fornecer para essa empresa nova, né? Sim. Então isso é um compromisso dobrado, né? Sim. Ou seja, a função de uma boa joint venture é arrastar os dois juntos, né? Levar os dois. Uma tem que crescer e a outra tem que dobrar de tamanho para atender a primeira, né? Sem dúvida. É um desafio enorme. E a infraestrutura, a gente está vendo os produtos que estão vindo muito pesados, não tem característica para usar no Brasil, a não ser em estradas, que deve ser um novo segmento, pontes, viadutos, mas ele é característico para obras na América, né? Ou até fora daqui, né? Eu lembro que no tempo que eu era estagiário, muito lá, com vocês muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, um dos primeiros projetos em CAD que eu fiz foi junto com o Vanderlei, um projeto de forma para Tunis, lá para Santa Catarina. É a entrada de Florianópolis, né? E por isso que me veio, então, né, essa pergunta aí, né, dessa questão de produtos, assim, para infraestrutura. E o que vocês teriam para me falar, assim, de obras que foram grandes desafios, assim, que são bacanas, assim, de falar hoje? Vocês já fizeram tanta coisa, né? Vamos dizer assim, eu fico mais na área administrativa e comercial e o Vanderlei está na área técnica, né? Então ele tem os desafios diretos, né? Que é receber o projeto e desenvolver o nosso sistema em cima disso, né? Sim. Eu te diria assim, já a primeira grande obra do Brasil de Minha Casa Minha Vida em 2009 foi nossa, né? 4.750 habitações num único lugar, isso no interior do Maranhão. Sim. E o nosso desafio era dar condições de concretar 30 casas dia, né? Casas pequenas, Vanderlei, eu acho 45. 36 metros quadrados na época. Mais geminadas, né? Então, sim, era um desafio. Tanto é que as primeiras montagens foi Vanderlei e eu que fizemos, né? Sim, vocês foram lá... 4 horas da manhã segurando forma. Vocês projetaram, vocês fabricaram e foram lá dar suporte. Só não transportaram. A gente só não forneceu a mão de obra para montar as casas, mas, sim, mas todo o equipamento foi tudo lá da fábrica. Sim, a consultoria, né? Enfim. Esse projeto, tudo lá. Tudo a concepção de vocês. E depois disso... o controle de toda a cadeia, né? O segmento também se modificou muito. Hoje, na área de escoramento, que a gente está retomando isso de novo, né? Que é um grande mercado que eu enxergo não só aqui no Brasil, mas praticamente no mundo todo, né? Porque ninguém abandonou a escora, né? Sim. Tá? Então, é um trabalho que a gente está retomando. Nós temos aqui grandes clientes aqui em Porto Alegre. Sim. Tem clientes nossos... Hoje tem capacidade de 900 mil metros quadrados anos, para ter uma ideia, tanto equipamento tem nosso, né? Que é uma das maiores, é a maior aqui do Sul e uma das maiores do Brasil, né? Sim, que é a Melnick, né? Sim, sem dúvida. E hoje é a construtora que mais constrói. Aqui em Porto Alegre, só para ter uma ideia, a gente forneceu material para todo o Jardim Europa, tá? Lá para... perto da PUC ali, aquele bairro da... O Jardim América? Não, lá é o Itapema... É que o outro é o da Rossi, esse, né? Isso, todos os da Rossi ali, todos da Rossi foi equipamento nosso. Era Rossi Melnick na época, né? Sim, era Eixo M. Sim, era Melnick eles. Então, todos foram equipamentos nossos. Até hoje, tem muitas obras com equipamento nosso, com construtores daqui da região, né? Maiojama, Melnick. Pontal aqui é nosso. Pontal, sim. Pontal é nosso. Essa do shopping aqui? Isso, é. Toda a obra ali. Sim. Uma obra fantástica. E ali a gente foi desenvolvendo também a parte de formas, né, que hoje não é mais só de interesse social, hoje já temos prédios de alto padrão em parede de concreto, né, deixou de ser
o interesse social, né? E é uma coisa que a gente tenta difundir, né? Eu fiz um projeto de um hotel aqui em Porto Alegre para um grupo português que é o Endutex. Ali era todo ele com parede de concreto. E tem uma questão do isolamento acústico, térmico, enfim, né? Isso não... seguindo a norma... Para eles foi algo que era o imperativo, eles, né? É desafio para eles. E para eles escolheram... A legislação brasileira, em alguns aspectos, é muito mais exigente do que a legislação europeia, por exemplo. Sim. O desempenho térmico, acústico e tal. Então tem esses vários desafios, né? Sim. Mas para isso tem norma, né? Sem dúvida. O Brasil tem expertise da parede de concreto. Isso a gente tem visto pelo mundo, né? Sim. Semana retrasada nos ligaram da França, queriam dados sobre isso, né? Sim. Porque tem muito imigrante e precisa casa tempo recorde, né? Sim. Então, mas hoje nós temos uma obra também, que é uma obra icônica, né? Em Brasília, são 757 torres de T+3, né? São 16 apartamentos, alguns apartamentos de 3 quartos e a maioria, 167 parece 3 quartos e o restante 2 quartos, no único canteiro também. Sim. Toda semana fazendo 6 torres, né? Forma nossa lá, né? É um canteiro de 2 km por 1, né? É o maior do Brasil hoje, né? Essa é a nossa característica, né? De grandes obras, né? Sem dúvida. Por causa da forma, que é a única no mercado em aço, né? Ela tem mais durabilidade. Tu que trabalhou também com concreto sabe disso, né? Que o acabamento é superior, né? Claro, sem dúvida. E a gente tem um sistema desenvolvido também, que é o único. Só para ter uma ideia, nós temos 19 patentes no nosso sistema, né? Sim. E isso, só nós temos esse sistema que a gente usa o sistema cruzado, que é comum da Europa, onde tu consegue tirar todos os painéis ligados, inclusive internos, né? Eu lembro que eu estava num debate em Brasília e alguém perguntou, qual é o estado da arte, né? O dia que alguém conseguir tirar a forma interna inteira. É o nosso caso, né? Sim. Até o especialista, não, mas não existe. Tem. Está patenteado. Tudo é patenteado, né? Então, nós temos hoje sistema para casas, prédios baixos, prédio alto, alto padrão, baixo padrão, tem de tudo, né? Que bom. A gente se atualizou nisso aí, né? Que bom. Sem dúvida, então, vocês têm condição de ajudar aí nessa reconstrução do nosso estado, né? Que a gente está precisando. Nos oferecemos, mas santo de casa não faz milagre. Sempre, infelizmente. Eu, inclusive, fiz uma proposta, por ter exercido a presidente do Sindicato da Serra, das Indústrias, eu tinha condições de conseguir aço. Montava 1 ou 2 jogos e a gente entrava com a mão de obra, né? E botaria no mercado. Mas eu senti muita especulação, né? Aproveitando, porque o que mais especula é aqueles que desconhecem o sistema. Desconhece construção, primeiro, né? Então, daí eu disse, não, deixa a coisa levar um pouquinho mais tempo para amadurecer, que a gente volta à carga. Mas nós praticamente fechamos algumas obras com clientes nossos de Salvador e um agora também de Caxias, estou negociando, entre Canoas e Porto Alegre, 1.200 habitações. Já estamos com o projeto em fábrica, né? Sim. Então... Mas isso já era um projeto que já estava acontecendo antes. Algumas coisas foram desengavetadas, sim, cara. Algumas coisas eram projetos que já estavam em estudo. Claro. E assim, pela condição das empresas ou tal, ou indisponibilidade do governo para investir, elas não foram adiante. Então agora surgiu uma oportunidade para elas recomeçarem, né? Então agora se voltou a carga com alguns projetos, com alguns estudos que se tinha. Cruzeiro do Sul, eu estou trabalhando no projeto também. Cruzeiro do Sul, a cidade o mais agredido, né, com isso, né? A cidade foi mais afetada. Então, é uma consultora de Caxias, né? Então, estou trabalhando, uma parte é lá e a outra é Viamão também. Tem algumas casas em Viamão, é pouca coisa, 116, né? Sim. Então, porque a gente tem esse processo que faz uma casa a dia, né, completa, parte cinza, gris, né, ou um prédio por semana, concretagem diária, né, Sim. Com pouca gente. Essa é uma das características do nosso equipamento, com redução de mão de obra, já que o problema hoje na construção civil é falta de mão de obra, né, sim, grave, mas não só aqui, no mundo todo ter uma
Na verdade, é a industrialização da construção, né? O nosso produto, basicamente, ele proporciona isso, né? O melhor rendimento dele é quando tu utiliza equipamentos para transportar e tal. Então, quando eu utilizo um equipamento para transportar um painel grande, eu utilizo menos pessoas para estar desmontando, montando. Claro. O equipamento dura mais, consegue mais agilidade na obra, menos esforço das pessoas. Sim. E o nosso diferencial em produtividade em relação aos concorrentes, porque a única de aço é a nossa, e nós temos alumínio também, chega a 40%. Tá? Onde se usa, a gente chama de joguinho quando é 2 apartamentos, ou jogão 4 apartamentos. Sim. No joguinho a gente faz com 10, 12 pessoas, tá? Direto forma e estrutura, malha, né? Sim. Parede, laje e malha. Sim. E eles precisam 40, né? Então aí começa um diferencial grande. Sim, sem dúvida. Só que quanto você está reduzindo de equipe, né? Tem que investir em apoio, né? Que é grua ou guindaste, né? Sim. Daí gera outro problema, né? Primeiro, falta equipamento, não tem equipamento adequado no Brasil, porque o Brasil não tem essa vocação de uso de equipamento de transporte vertical, né? Então, ou até vocês já chegaram a usar um pórtico rolante em algumas obras? Tem obras muito altas. Hoje nós temos 22 andares. Se for muito alto, não, né? Mas para talvez prédios assim, 3 andares. Eu já visitei obra que usou pórtico rolante, cara, mas assim, era uma condição totalmente atípica, porque é um terreno plano. Tem que ser uma fita muito comprida. Exatamente, cara. E dificilmente tem essa condição em várias obras, né? Na teoria funciona. Exatamente. Né? E aí o nosso equipamento tu consegue transportar ele por grua, que é o mais prático, por guindaste, por Munk. Um Munk, né? Um Munk pequeno, exatamente, para habitações térreas ou sobrados, um guindastezinho resolve. Então são aplicações bem mais simples de conseguir, né? O nosso deslocamento é vertical, não é horizontal, né? Tá? Então, claro. A gente nós temos obra onde um jogo de forma circula por 4, 5 torres com uma equipe só. Tem que ter uma grua que tem alcance de lança e capacidade na ponta, né? Sim. Então, isso no horizontal é impossível fazer na mão, né? Sim, sem dúvida. Vamos dizer assim, que hoje o cliente que consome o produto de vocês já é uma construtora que ele já tem isso arraigado, a construção sistematizada, né? Ou que ele está buscando isso, cara. Ou que está buscando. Muitos estão buscando usar menos mão de obra, usar... E mais qualificada também, exato. Porque a partir do que tem uma equipe, né, ela é qualificada, né? Não a qualificação tu faz durante o treinamento, né? Porque não precisa. Tu precisa ter um bom operador de grua, guindaste, né? Um bom mestre, até por causa do concreto, né? E um bom engenheiro que faça o controle de tudo, né? Sem dúvida. É uma indústria mesmo, tá? A gente é voltado para isso. A industrialização da construção civil. Eu tenho feito isso, tenho dado palestra no Brasil, né? Vendendo essa ideia, né? E eu sinto, assim, uma certa rejeição ainda dos nossos colegas engenheiros. Tá? Isso, infelizmente, é a verdade. Tanto na nossa indústria metal-mecânica, como no segmento de construção, a gente sente isso, né? Porque é inovação. E tudo que é novo para eles parece que ofende ou tira o meu lugar, né? Então, mas hoje é o que... Assim, a tecnologia está nos atropelando, né? Então, hoje, ou tu te alia a tecnologia, ou tu vai ficar fora mesmo. Então, é um pouco disso, né? A industrialização, a modulação, como quiser chamar da construção civil, se a gente não considerar o que está vindo novo, cara, a gente vai ficar fora. Modulação deu muito certo na Inglaterra. Estados Unidos alguma coisa, no Brasil não deu. E nem vai dar. Não vai dar, né? Porque nós não temos... Hoje eu devo ter em fábrica orçado uns 172 projetos. Foi o de ontem que saiu. 172. Não tem 2 iguais. Onde é que tem modulação aí? A única coisa é o concreto, só. E depois existe coisa de legislação, por exemplo, tem... Claro, tem o Código de Obra de Porto Alegre é um... Exatamente. Ceará, né? Exatamente, códigos de obra são diferentes, então é difícil para uma construtora que quer abranger o país inteiro trabalhar com o mesmo projeto no país inteiro. Ainda mais no Brasil, que é continental. Quer dizer, a gente tem... Essa semana, estava pertinho de Londrina lá, Jacareí, lá, 30 graus, e aqui 12 graus. Então, vai dar -3 final de semana. Pois é, então, quer dizer, então não tem como a gente querer fazer uma coisa que vá
seja sempre transportar uma casa daqui e levar para lá, não vai dar certo. A gente tem muita variação no Brasil e fora toda a questão regional. Aqui, por exemplo, como é que a gente vai construir aqui no Rio Grande do Sul sem uma churrasqueira, né? Mas é só aqui, né? Por exemplo, apartamento no sacada você vende no Brasil inteiro. Aqui no Brasil, além de sacada, tem que ter churrasqueira na sacada. Exato. Então, são condições diferentes, né? Sem dúvida. Tem que levar isso em consideração. Eu estou fazendo parte das reavaliações das normas de parede de concreto, forma, né, na BNT. Sim. E nas discussões eles não consideram o Sul para baixo, de São Paulo para baixo. Outro dia no debate, especificando resistência de concreto, né, e ele disse assim, olha, nós temos que considerar as temperaturas de São Paulo, sim. Você não conhece o Brasil. Outro dia nós estávamos em Bagé com 2 graus negativos, tu tirava a forma, furava o concreto com o dedo, né? Sim, não conseguia curar. Não consegue. Então, o mundo na verdade, nossos colegas que fazem essa separação de mundo, né? Por isso que nós somos diferentes do resto, mais exigentes, com mais qualidade, assertividade, dedicação, né? A gente constrói, nós temos as maiores obras no Nordeste, é outro mundo. É outro mundo. Se tiver uma parede com patologia, dá graças a Deus que tu está ganhando uma parede, né? Aqui não. Aqui tu tem um problema judicial, né? Então, são cuidados diferentes, né? Deveria ser para todos, eu diria, né? Via de regra, né? Não, mas não é. Não, infelizmente não é, né? Então, por isso que a modulação, que eu acho que é um tremendo negócio, segmento, não dá certo, né? Nós temos obra em Gramado agora, né? Aqueles prédios típicos de Gramado lá. Bem, sim, a arquitetura alemã. Para nós é um desafio, porque é outra arquitetura com sistema de escoramento e forma, né? E o próximo desafio para Gramado é fazer prédio em concreto também, né? Não é de interesse social, né? Esse o nosso cliente vai partir para isso. E são 9 torres, me parece que... Então, está mudando isso, porque tu tem rentabilidade, teu retorno é muito, vem muito antes, né? Sim, o tempo de retorno mesmo do é um terço, do empreendimento, né? Quer dizer, se tu consegue ter ele a obra um ano antes, sei lá que seja, é tempo que tá ganhando, né? Claro. Nós fechamos umas obras em volta de Camboriú, prédios altos, até 50 pisos ali, eram tudo feito em eucalipto, né? E foi uma discussão. O escoramento. Escoramento. Daí. Nossa Senhora, como é que pode? Eu não consigo conceber isso. Eu sei que pra gente que tá vendo, talvez. Isso pra mim já não é mais do meu mundo, né? Não, e o problema é que eles mostram um conhecimento como se fosse superior ao teu que pratica todo dia a industrialização, né? Não, mas a gente estava discutindo quantidade de escora. Era 3 vezes mais que o Vanderlei tinha previsto, né? Não, mas está errado. Um sistema de madeira. De madeira, né? Daí o Vanderlei perguntou, mas o que tu está usando? É eucalipto, tá bom. Então... É porque eles querem fazer o seguinte, né, cara? Eles querem usar a escora metálica, que é um produto mais caro da parte de escoramento, do equipamento de escoramento. Eles querem usar a escora metálica com um barroteamento de madeira. Então, assim, a incidência vai continuar sendo um ponto mais próximo do outro, porque o barroteamento não vai resistir. Claro, sem dúvida. Então, o que a gente provou para eles, tá? A gente fez um estudo de 2 ou 3 projetos deles, onde, entrando com todo o sistema de barroteamento metálico, reduzia para 1/3 a incidência de escoras, que é a parte mais cara do escoramento. Ou seja, eu não vou me lembrar dos números, mas ele queria me comprar uma quantidade X de escoras. 950 para 4.000 e pouco. Ele queria me comprar 4.000 escoras. Ele ligou para a fábrica pedindo uma cotação para 4.000 escoras. Aí, mas para que tu quer 4.000 escoras? Uma venda dessas não é todo dia que aparece, né? E a gente quis investigar um pouco mais. Sim. Das 4.300 escoras veio para 1.900 com o sistema de barroteamento. Ele pagou menos por todo o equipamento completo do que ia pagar só pelas 4.000 escoras. Muito mais qualificado. Vai ter uma vida útil muito maior. E não é só isso, a questão quanto que de mão de obra ele está tirando para colocar, né, tudo isso, ficar útil. Cada escora que fica no escoramento é uma escora que você tem que desmontar, levar para cima e montar de novo. Se você tem 4.000 escoras por pavimento ou 1.900 por pavimento... menos da metade. O resultado disso, eu tenho acompanhado essas obras, né? Ele partiu do período de laje de em torno de 30 dias para 6 dias e meio. Ele levou 1 mês e pouco. Nós já temos, acho que 5 obras com eles ali nessa região. Você vê a diferença que dá no retorno. Ele levava 4 anos para entregar um prédio, para entregar para o comprador, né? Hoje ele faz em menos de 2 anos.
E prédio imponente, Sim, beira ainda de mar. mais ali naquela região ali que falta apartamento, né? E com a Meva Line agora nós estamos inclusive habilitados para entrar naqueles DFG, o super alto que se chama, né, de 500 metros. Sim, sim. Já estou fazendo contatos, né, para me credenciar lá, né, porque temos equipamento e temos estruturas para isso agora, né. Que legal. Bacana. E aí é um desafio também da montagem, mas isso é mais a construtora, né? Gruas, enfim, equipamentos que são toda engenharia brasileira. Toda engenharia. Toda engenharia brasileira vai ser desafiada com isso, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Ali é o que a gente tem de mais moderno e desafiador, né? De obras no Brasil, sem dúvida. Deve ter outras cidades, mas Camboriú, sem dúvida, está entre elas, né? Realmente os prédios mais altos. É o diferencial nosso no Brasil, essa região aí, tá? Mas a gente já vê outras já querendo se destacar. Tu pega Salvador também. Sim. Tá? Salvador, tu vai Fortaleza. Litoral da Bahia, litoral de Pernambuco, são regiões que estão muito valorizadas, né? Sim, sem dúvida. Nós aqui no Sul é que temos vamos dizer assim, um pouquinho de abandono nisso, né? Aquela velha história, santo de casa não faz milagre, né? Sim. Outro dia perguntaram se eu tinha alguma obra perto da fábrica. Nós não temos uma obra a menos de 300, 400 quilômetros de Caxias. Então temos grandes obras em Bagé, Livramento, que é uma construtora de Bagé, Pelotas, alguma coisa. Sim. Né? Mas Caxias, e se constrói bastante também. Se constrói. Infelizmente, essa é a verdade. Né? Então, essa verdade é muito absoluta. Essa aí não é incontestável, que o santo de casa não faz milagre. Sim. Não, o que é irônico em tudo isso, a gente agora está na mídia com essa nova empresa aí, tem que divulgar ela, né? Sim. Uma empresa alemã, que é uma das maiores do mundo do segmento, veio atrás de nós pela nossa tecnologia, não pelo mercado. Claro, o mercado está associado, mas principalmente a tecnologia. Na joint venture, eles entram com investimento e nós entramos com a nossa tecnologia que vale investimento numa fábrica nova, grande. Sem dúvida, né? Legal. E vai ser em Caxias também. Caxias também, né? Era para ser São Paulo, tá? Mas daí haja fôlego para dar conta, né? Ainda mais sem aeroporto. Né? Não, então eles estiveram aqui, visitamos obras, passaram 3 dias com a gente, fomos visitar obras com equipamento. Sim. E Caxias tem tudo, né? Produtos que eles imaginavam que teriam que trazer da Áustria, é feito em Caxias, com uma empresa austríaca também, Sim. Né? Só um produto que vem de fora, está vindo, o álcool vem da Tailândia ou da China? Esse que veio da Malásia. Da Malásia. Veio umas amostras da Malásia. É a única. Não tem nada semelhante do Brasil, então tem que vir de fora, nem vale a pena ter, né? Ele substitui o compensado. É um produto plastificado, é um outro tipo. Mas com uma vida útil muitas vezes maior. Né? Mais que o compensado. Mais compensado que o aço, plastificado. Mais que o alumínio, para ter uma ideia, né? Só que é caríssimo, né? Sim. Ainda é muito caro. Como chama? Álcos. Álcos é a marca, né? Mas é uma chapa plástico, de matéria plástica, né? É um composto polimérico. Sim. E ele é laminado na forma de uma chapa. De alta putrudado, resistência. Um putrudado, talvez? É um laminado. É um laminado. É mais laminado. Uma resina laminada. Isso, é. Ele é em 3, 4 camadas, né? Tem as camadas externas para não desgastar, com resistência ao desgaste, né? Por causa da areia, do concreto. Sim, e a própria abrasão, né? Isso. Tratamento antiaderente já. Sim. E tem assim um histórico de utilizações dele? No Brasil já tem uma empresa que usa esse equipamento, né? Agora, inclusive, os direitos de comercialização é nosso. Ele ultrapassa 1000 usos, né? 1000 usos? Porque eu lembro que o compensado naval era que é 80 ou 90 usos. 16 usos é o comum. Compensado de muito boa qualidade chega a 25, 30 usos. O naval. É garantia de fábrica. O naval o plastificado, né? Plastificado, isso. É o revestido para isso mesmo. Ninguém mais usa. É a melhor forma que tem por causa do acabamento superficial do concreto, mas ele é fraco, né? Ele não aguenta. Tu precisa hoje de formas para 1000 usos, 1000 e poucos usos, não tem como. E passa. Mas esse produto vocês vão importar. Esse tem que ser importado. Por enquanto. Esse faz parte da joint venture, né? Sim, daí a parte deles é trazer o produto. Não, e é muito caro. Ele não agrega nada aqui de curiosidade no Brasil, não. Sim. E a manutenção dele
exige tecnologia, equipamentos específicos. É um laboratório para fazer a recuperação. Daí tu imagina, tu com uma obra lá no interior do Acre. Como é que tu vai fazer manutenção disso, né? O compensado tu troca. Isso também tu troca, né? Mas só que pelo preço... Tem soluções ainda que ainda são muito caras, né? Sim. Eu vejo... Que nem, por exemplo, assim, reforço estrutural, né? A gente vê que o pessoal reforça com fibra de carbono, né? É maravilhoso, mas o preço é muito mais caro. Então, isso, às vezes, quem está projetando ou fazendo tem que pautar essas coisas, né? Eu trabalho muito com reforço estrutural. Então, cara, a estrutura metálica tu compra em qualquer lugar, né? A gente calcula, adequa para a necessidade, mas consegue na cidade ali um revendedor de aço e tal, né? E se reforça dessa forma. Então, tem que se considerar, né, isso quando tu vai propor uma solução. A gente tem que considerar que o nosso equipamento ele é transitório, né? Ele não é equipamento que fica rígido na obra, ele muda de lugar. Então, ele tem manuseio, né? Sim, enquanto que um reforço estrutural fica ali a vida toda, né? Sim, claro. Claro, sem dúvida. Ele é para resolver, para não mexer mais. Hoje nós temos equipamentos com em torno de 1.650 usos em Bagé, com 15 anos vai fazer agora. Né? Mas ele cuida muito, ele tem, acho, 6, 7 jogos. Sim, a manutenção é eles mesmos que fazem, né? Vocês não participam. Né? Quando precisa de uma substituição de alguma peça, ele solicita para a fábrica, a gente produz a peça e manda para ele. Então, vai vivendo de substituições. Mas ele mantém sempre os painéis limpos, sempre em condições, né? Tem que ter um manual de uso, né, para conseguir fazer com que ele dure, né? Senão também isso E basicamente ele usa o equipamento. Ele usa sempre. Não é o equipamento que ele fez uma obra e ficou guardado, né? Isso também ajuda, né? Claro. O aço oxida, né? O aço ele continua reagindo ao tempo, né? Sim. Então, se ele é utilizado, se você tá com ele exposto, é uma coisa. Se tá com ele armazenado... Mas eles não são galvanizados os perfis, né? Não. Só pintados. Não, a estrutura nossa é pintada a pó, né? Sim, uma pintura... Tem componentes que são galvanizados de usina, né? Os alinhadores. Feito com chapas galvanizadas, né? Sim, daí você já vem com ele, com a chapa galvanizada e só faz a conformação. Porque são caríssimos esses equipamentos, não é coisa para durar um ano, né? Tem que ter uma vida longa, né? Então, agora até nós vamos entrar no mercado com as nossas formas de alumínio. O mesmo sistema nosso de aço é exatamente igual, né? A gente chamou de sistema flex, tira o aço, bota o alumínio, tira um painel, bota o outro, faz a mesma coisa, né? Claro que a gente sabe que a durabilidade não é igual ao aço, né? Sim. E o aço aceita mais desaforo que o alumínio, claro, sem dúvida. E ninguém rouba aço também, alumínio vira pó, né? Então esse é o detalhe, né? Volta para a Colômbia, né? Sim. Esse é Bolívia, Colômbia, né? Então isso é uma coisa... Sim. A MRV... Seguido tem assaltos nos canteiros de obra que é de carreta para roubar a forma de alumínio. Né? Então, sim. O pessoal vai usar para derreter de novo e fazer trocar por pó, né? Droga, coca. O alumínio para... né? Sim. Ele tem um valor alto, R$4 o quilo da sucata. Sim. Né? O aço é R$1 e pouco. Então, sim. E pesado ainda, né? As formas, as vantagens, eu creio que a vantagem principalmente é a questão do peso, né? Que daí a movimentação se torna mais fácil, né? Sim. O que nós conseguimos fazer foi agora, em termos de movimentação, tanto o alumínio quanto o aço, pode manter o mesmo sistema que nós já temos, né? De transportar tudo inteiro, né? Tudo ligado, né? Caso tenha equipamento para movimentação, né? Caso tenha grua, caso tenha guindaste e tal. A forma de alumínio ela vai existir mais para obras onde não tenha isso, onde não tem equipamento. Que aí você consegue transportar os painéis, mesmo desmontando eles individualmente, transportando peça por peça, você leva ele muito mais fácil do que uma forma de aço. Sim, imagino que sim. É manutransportável, né? Então, o nosso maior painel deve pesar em torno de 35 quilos em alumínio, 36, né? O aço pesa 42 por metro quadrado, né? O alumínio é 22 quilos por metro quadrado. Metade. É metade, né? Isso, só que tu tem um custo maior em mão de obra. O que está acontecendo agora no mercado com essa nova fase Minha Casa Minha Vida é a padronização, né? O governo, através de uma portaria de novembro, estabeleceu padrões, né? Sim. Tamanhos, alturas, então isso facilita muito a vida, né? Isso ajudou. Né? E tem obras em todos os cantos desse país.
Tem lugares com 100 casas, 80 casas. Tu não vai botar um guindaste, uma grua ali. Sai caríssimo para quem vai investir. Sim. Agora, a forma de alumínio cai bem ali, né? Porque faz a mesma coisa e gera emprego também nessas regiões, né? Esse é o lado bom. No final das contas, claro, tá construindo em escala tudo, mas é que tu tem um teto que tu pode oferecer aquelas casas no mercado por região, né? Quer dizer, essa casa de 2 casas tu pode vender até o máximo do teto para que tenha financiamento. Então, o que delimita, né, o preço da casa é o quanto que ela vai ser financiada naquela região, né? Já existe, o preço é tabelado. Isso. Aí, Por região, né? Claro. Isso, sem dúvida. Quanto o mercado absorve, né? Quanto o mercado absorve. Então, quer dizer, ele tem limitação, né? E investir em tecnologia também, né? Porque senão, daqui a pouco não se dilui, né? Mas vale a pena pela velocidade, né? Isso sim, né? Pela rapidez que tu constrói e entrega, né? Sim. Se tu fica no bloquinho, no tijolo, Sim, o que tu faz num dia, tu leva um mês para fazer. Sem Isso dúvida. é o que mostra a experiência nossa aí. Sim, sem dúvida. E vocês chegaram a fabricar perfil para steel frame? Assim, a gente teve vários estudos, tá, para isso. Porque, como eu te falei no começo, a gente trabalha muito por projeto do cliente. Sim, tá? por O isso, cliente né? nos manda um projeto de um determinado perfil e tal, e a gente faz um estudo para ele. Caso a gente não tenha Claro. ferramental, a gente propõe para ele a construção de um ferramental Claro. para fazer o perfil Pra fazer. dele. Só que assim, aí a limitação disso, na verdade, acaba sendo o custo, né? Sim. Porque para diluir esse ferramental, você tem que fazer uma produção muito grande Claro, muito caro, de peça, né? para diluir o custo ferramental em peça, para se tornar atrativo. E aí o pessoal às vezes não Esse opta por não fazer. É uma venda casada para quem vende os painéis, né? O perfil ele entra como um complemento, Claro. ou seja, não como ele não ganha margem em cima do perfil, ele ganha no painel do drywall, placa cimentícia, né? Então ele tem que ter o custo mais baixo possível, né? Não, sabe que eu pensei o seguinte aqui, por exemplo, assim, que quando vocês constroem assim casas, né, com as formas de vocês, uma solução de cobertura para essas casas, Não, o frame é perfeito, Não, né? a gente faz A trelicinha ali, a tesourinha, perfil tudo fininho, porque vão pequeno, enfim, Sim. daí seria... Mas nem só isso, a gente já construiu telhados para, aqui no Rio Grande do Sul, mais umas 6, 7 mil casas aqui no Rio Grande do Sul. Sim, mas aí com perfil... Não, a gente desenvolveu uma perfis que a gente estrutura. desenvolveu. A gente desenvolveu perfis para os projetos de telhado que a gente fez. Claro. Tá? Para fora daqui, a gente também chegou a fazer alguns estudos de projetos de estrutura metálica para telhados de regiões mais distantes daqui. Mas aí o frete acaba sendo limitante. O nosso limite foi Santa Catarina, 8 mil casas foram lá. Porque o que acontece? Uma carreta consegue transportar estruturas para até 16. Nós já fizemos 32 casas com uma carreta de perfil de material. Mas em aí Pelotas. pré-montado, a treliças Não, pré-montadas... ela vai desmontada para a obra. Ela é montada só os perfis, em obra. daí Isso, vai montar... só os né? perfis Claro, para pra montagem mim, em obra. Exatamente. Então ocupa menos espaço, eu consigo levar Claro, num tá num transportando transporte. peso, né? Não Isso, volume. menos equipamento. Mas a partir de uma certa distância da fábrica começa a ficar muito caro o frete. Claro, Começa a incidir muito mais o frete do que a estrutura. sim. E um detalhe, hoje com o sistema de parede de concreto é muito rápido a obra, né? Se tu levava 4, 5 dias montar um telhado. Hoje a gente montava 6 por dia. Era um Lego. Ia sair tudo numerado, já com os parafusos certinho, pintado. Não emendava, não soldava, não pintava, fazia nada, só montava, né? Com tudo, inclusive as tabeiras já tudo na cor, os parafusos na cor. Tanto é que o montador da estrutura de telhado era o Chumbador mesmo. químico. Não precisava, é chumbador para bolt mesmo. Para bolt pequeno. Sim, mas tudo bem, mas montado. E o que acontece? O próprio montador que montava a estrutura de gesso, o forro era de gesso. O próprio montador do gesso montava a estrutura de telhado. Sim. Tão simples Tão que era. simples, claro. Entendeu? Só Primeiro fazer- ele montava a estrutura, telhava a casa, já passava para a parte interna, fazia o gesso. Mesma equipe. A ideia era a Sim. estrutura acompanhar a velocidade de obra, né? Então, se tu tem 2 formas, por dia, 2 casas a dia.
Tu leva 12 dias, faz 2 dias, num dia 2 casas e 12 para fazer o telhado, não justifica, Não justifica. Né? Não, e tu tendo essa velocidade fica muito mais fácil para as outras instalações, né? Quer dizer, tu já tem as paredes, já tem a cobertura, pô, tu trabalhar num ambiente seco, limpo, é outra coisa. Dia de chuva, pode trabalhar em dia de chuva. Isso aí é um dos grandes problemas, principalmente para a gente. Tem estações de chuva muito grandes, chove muito e aí atrapalha a obra, né? O que a gente... Tem um piso bem feito, uma cobertura, muda tudo. Quando é nós que fornecemos, tu tem uma responsabilidade técnica muito grande, né? Sim. Principalmente pela norma de desempenho. Sim. Tu tem que dar 20 anos de garantia na estrutura, né? O construtor. Sim. Então isso ele repassa para a gente. Daí tu tem que realmente fazer uma coisa na ponta do lápis, em termos de resistência, materiais, vida, né? Porque a vida limite num galvanizado é 40 anos em ambiente semimarinho. Quando tu passa isso para o produto, tem um custo mais alto, né? Claro. Daí o que ele faz? Compra um metalon, um tubinho, vai lá e bota, senta um passarinho em cima, fundo que telhado. Nem é estrutural, né? Isso eu falo direto para meus clientes, cara, olha, esse aço não é estrutural. É bom que saiba. Não, mas daí é ele que está montando, é outro. Ele vai assumir. Se isso é essa a responsabilidade. Aparecer algum problema futuro, ele vai lá e resolve. Agora, quando é comigo, ele repassa para nós, né? Me processa e manda eu resolver. E daí? Então, é um produto bom, assim, sabe? Apaixonante fazer, ver aquilo nascer, andar, né? Cada projeto era um diferente do outro, né? Sim. Mas ninguém paga, né? Não paga porque é temporário para eles, né? Sim. Porque também ele tem 5 anos de garantia em umas partes, né? Sim. Ele acha que ali termina tudo, né? Então, mas não, né? Não. Só que para nós dura 20 anos, né? Que é a estrutura, né? Então, sem dúvida, sem dúvida. Não, mas a gente está ali. E outra coisa, casas também, no processo Minha Casa Minha Vida, sumiu, né? Parou, agora está retornando, né? Então também não tinha mais por que ter estrutura. É isso que eu ia dizer, né? É questão de ter escala, né? Por exemplo, você faz um prédio, é como se você botasse de pé 40 residências. Cara, enquanto você faz 40 casas, são 40 telhados que você entrega. Sim. Então, como a construção migrou um pouco da casa-terra para prédio, então a incidência de perfis, de volume de perfis, por exemplo, para a estrutura de telhado, caiu. E para isso, e para viabilizar um projeto de estrutura metálica para telhado, tem que ter uma variação muito grande, tem uma quantidade muito grande para viabilizar. Tem que ter uma escala de produtividade, né? De produção. Ó, vocês sabem que naquela linha ele tem que rodar 40, sei lá quantos, 100 toneladas, 200, 300 por mês para isso se pagar, né? Até por questão de matéria-prima. Não é uma matéria-prima que você compra 100 quilos no mercado. Você tem que comprar 10 toneladas quando você faz um pedido, uma compra. São várias coisas, né? E eu acho que arrisco a dizer que nos últimos anos o aço subiu tanto que a construção assim, metálica também sofreu muito por causa disso, né? Claro, vocês também sofreram, mas parte é metálico, parte não. A gente é parcialmente afetado, né? Parcialmente afetado porque, na verdade, quem compra o aço e me entrega o aço é o próprio cliente. Sim, vocês conseguem para não gerar bitributação. Exato, então a gente processa o aço do cliente. Então esse reajuste e tal, a gente sentiu por causa da retração do mercado. Claro. Mas, na verdade, quem sentiu o preço mesmo foi o cliente. Sim. Nos perfis, né? Agora, na construção civil, nós compramos a maior parte das vezes. Daí nós sentimos, né? Depois com a pandemia, ele dobrou. O aço triplicou, dá para dizer que triplicou. Chegou a R$11 o quilo de um aço comum, né? Que hoje já está em R$6,50. Isso falando só do nosso insumo, do nosso produto. Mas subiu o insumo para o cliente também. Ou seja, o aço que ele compra para ir para a obra dele, lá para a tela que ele vai comprar, CA que ele vai comprar. Tudo subiu de preço. O cimento subiu de preço, tudo subiu de preço. Ele ficou numa casa de 50% acima pré-pandemia e não reduziu, não. Não reduziu. Isso é um dado que eu vi agora no Sinduscom de Florianópolis, né? Sim. Subiu e as cooperativas estão muito fortes porque eles estão trazendo produto de fora. Eles qualificaram o produto na Índia, na Turquia, que são os aços de construção muito bons. Rússia, né? Também, né? Hã? Rússia? A Rússia eu não sei, mas a maioria é Turquia e Índia, né? Sim. E hoje lá fora, chega aqui a faixa de R$4 o quilo, quando que aqui está 6,5 ainda, né? Então, meio proibitivo até comprar no Brasil, né? Porque tem monopólio no Brasil, sabe? Sem bem dúvida disso, né? Então,
E não adianta chorar, né? Eles estão trazendo as cooperativas, estou negociando com cooperativas também para fornecer, né? Porque ninguém aguenta mais comprar no Brasil, né? Sim. Então, Sim. E até, enfim, isso falando no geral, né? Porque é o que vocês usam tanto para os produtos da construção civil quanto para as outras empresas da metalmecânica, por exemplo, né? moveleiro, a gente tem todos os segmentos, né? Sim. Então, a gente atende todos, né? Alguns Sim. a gente fornece, por exemplo, tem um galvanizado que chegou a 12, 13 reais. Hoje já está em 6,60, né? Você Sim. vê como muda, né? A única coisa que eu digo assim que permaneceu, inclusive aumentou, foi a mão de obra, por causa dos dissídios, né? Então, Sim. baixa de um lado, sobe do outro, né? Então, Sim. mas a relação é positiva em termos de custo, né? Ele baixou bastante já, Sim. em torno de 15%, 20%. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E, bom, você tem uma participação bem ativa, assim, em feiras e tal, para divulgar os produtos de vocês, né? Feiras a gente elegeu algumas importantes, a Sim. Concreto Show, nós Sim, essa estamos aí. lá desde da primeira, né? Sim. A primeira nós fomos convidados com uma empresa de Jaraguá, era o nosso Sim. parceiro, vendia nossos equipamentos. Sim. Foi o Vanderlei, eu lá no relento lá, né? Sim. Depois entramos nós já direto, e aí 15 anos agora, esse ano vamos ter um espaço bem grande também, o dobro do ano passado, né? Sim. Onde temos Meva Line. Vai ser o lançamento da Meva Line lá. Então, é Da um marca. evento. E a gente sempre participou. Feira, na verdade, não é para tu vender, né? Sim. É raro tu conseguir fazer uma venda, mas sim mostrar o estado da arte do teu produto, né? É aí que está o diferencial, né? Sim. E a gente é ativo ali, todo mundo conhece, sabe quem é a empresa. Então, tu não é mais um no mercado, né? Sim, hoje vocês estão consolidados, né? Sim, sim. É o mercado... Pré-pandemia, nós éramos em 20 fabricantes de forma, entre plástico, alumínio e aço, né? Caiu para 8, agora começaram a aparecer uns novos. Foi difícil sobreviver nesse mercado, estava caindo tudo, né? Tudo zero. Sim. Né? Não tinha venda. E tu tem que manter esse custo dentro de fábrica, né? Isso foi tu não pode desativar toda a equipe. Como é que vai desativar uma engenharia que custa caro? Nós chegamos a ter e aí 9, tu 10 perde pessoas. todo a tua expertise, né? A tua expertise vai, porque o que forma a empresa são as pessoas, né? Sim, exato. Sorte que a gente botou no mercado gente que trabalhou com a gente, estagiou, viraram funcionário, e hoje são PJs nossos e também nos indicam, né? E a gente indica a eles também, né? Sim. Isso é o lado bom, né? O mercado daí gira em volta da empresa, né? No final... sempre tem um lado bom das coisas, né? Eu vejo que assim, o advento da pandemia, ele possibilitou, né? Essa maneira de trabalhar mais remoto e tal, flexibilizou a questão das reuniões, né? Que a gente, quantas vezes vocês, porque nem eu, acorda de madrugada para fazer reunião lá em São Paulo às 9 ou onde for, né? E viaja 13 horas. Isso tudo a gente fazia antes da pandemia, né? Hoje em dia se normalizou essa questão de tu tá... Eu faço isso diariamente, então eu tenho uns sermões aí, tá? A semana passei no Uruguai. Sim. Negociando com chineses, olho Sim. no olho, tá? Sim. Não é virtual, tá? Sim. Primeiro contatos, telefone, mandamos documentação, tudo. Agora eu quero vocês aqui para negociar, tá? Sim. Olho no olho. Seguido a gente atravessa o Brasil para fazer uma reunião de 1 hora e volta, né? Sim. Isso está voltando, né? Nesse segmento tu precisa abrir projeto. Não é numa telinha de celular ou computador que tu abre. Tu tem que discutir detalhes, né? Que às vezes tu não enxerga. Uma telinha pequena, tu não enxerga o detalhe, ele quer ver. E outra coisa, esse segmento é muito árabe, né? Ele quer te enxergar, quer saber onde é que tu está, como é que tu é, tua aparência, tudo isso envolve, né? É uma coisa que está voltando e com muita força, viu? É a credibilidade da relação, tá? Outro dia eu estava no Paraguai negociando, foi Argentina também. Vou agora a Salvador. A última viagem que eu fui a Salvador, visitei 4 clientes e fechamos grandes negócios. Não é na hora, mas ele te conhece, tá? Virtualmente ninguém. Quem não vê cara não vê coração, tá? Esse é o detalhe.
É que, na verdade, assim, tu já tem quantos anos de mercado, Getúlio? Tá? Uns 40, eu acho. Pois é. Desde Acho que 95, talvez seja né? isso que venda, viu? Teus Não. 40 anos, não é a questão Não, da tecnologia. não é isso só aí. isso, Não, né, não, cara? é o detalhe do segmento. É do segmento. A gente faz, amanhã eu tenho uma reunião, uma live com o pessoal da China. Tá? Estou vendendo para eles. O nosso produto é mais competitivo do que eles trazerem da China para o Uruguai. Sim. Agora, amanhã, então, tem uma de encerramento, a chinesada toda, são 6 chineses, 2 uruguaios e nós 3 brasileiros, né? Essa é a sala, né? Mas primeiro me exigiram a presença lá, eu tive que mostrar detalhes de obra, quem é meu sócio, o que eu faço, quem é meu técnico, é tudo assim, viu? Isso que vale, tá? Não é... No virtual tu pode mostrar uma coisa que tu não tem. Tu pode botar um painel quando está esse atrás, olha, isso aqui é uma obra minha, nunca foi, né? Isso engana. Agora mas tu daí tá lá... a gente está falando de outra coisa, né? Não, na construção é assim, tá? Tem sido assim. Às vezes a gente está quieto lá, vem aqui amanhã, lá sai o Vanderlei, vai lá tecnicamente resolver. Tá? Então, a gente hoje está negociando umas formas, refazendo a forma, adaptando ela para uma nova tipologia. Juazeiro do Norte. Tá? Essa semana, amanhã ele quer porque quer para fechar, e eu, semana que vem, tem que estar em Juazeiro do Norte para fazer uma avaliação do produto que está lá, que é nosso. Tá? É assim. Como é que tu vai fazer virtual? Não tem como. Não tem como. Talvez no teu segmento, realmente, eu acredito que sim, né? Era isso que eu ia tentar contribuir. O que a pandemia nos trouxe de bom, tá? É que ficou uma relação muito mais impessoal. Por exemplo, se eu tivesse uma dúvida sobre um projeto, eu tinha que telefonar para uma pessoa que eu não sei se ela é alta, se ela é baixa, se ela é loira, se ela é morena. Eu tinha que ligar para uma pessoa, tentar fazer ela imaginar o que eu estou falando por telefone. E agora não, agora tu tem recursos visuais, você está conseguindo interagir com a pessoa, saber se ela está com dúvida, mesmo que ela diga que não, está tudo esclarecido, não, tu vê que ela está com dúvida, tu vê que ela está com alguma coisa que ela não está confortável, então tu consegue ter um pouco mais de clareza nesse tipo de contato. Agora esse contato especial do vamos fechar negócio, até porque tirar dúvida. Nós não estamos falando de itens que custam R$2.000, né? Estamos falando de coisa de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Ninguém assina um cheque desses para quem não conhece, né? Sim. Não, sem dúvida. Chinês, não vamos dar um pedido de $1 milhão, porque meus olhos são azuis, né? Sou de Caxias. Porque eu disse que eu sei fazer. Não tem nada a ver. Porque não é. Mas, não, sem dúvida, existe assim, eu concordo, assim, que claro que o olho no olho e a reunião ela é importante, né? Esse é o diferencial. Agora, tem muita coisa que a gente conseguiu facilitar, né? Não, claro, para nós também. Depois do contrato fechado, depois do desenvolvimento do projeto, naquelas reuniões para fazer uma reunião, uma revisão do que tem que, né, do que tem que mudar, enfim. Então, é importante também. Isso ajudou bastante, viu? Isso gera uma economia de tempo e valores muito grande, tá? Sim, sem Mas dúvida. tu ainda tem que estar lá. Ontem nós tivemos uma reunião com a Meva, tinha colombiano, tinha indiano, alemão, tá? E antes disso, eles vieram aqui ver quem nós éramos. Sentar com a gente, tá? Sim, claro. Tomar um vinho, comer um churrasco. Né? Legal. E antes de chegar na gente, eles pesquisaram nossos clientes, pesquisaram nosso mercado, nosso produto, como era a nossa interação com o cliente. Né? Eu acho que a questão do tempo de mercado e que a história de vocês precede, né? Quer dizer, antes de conhecer, tu já sabe quem é, o que já fez, né? Isso tudo contribui, mas hoje em dia também acho que a tecnologia ela ajuda exatamente a esse contato, né? De repente ele consegue ver vocês pela uma internet, por uma rede social, né? Sim. Então isso tudo faz chegar nesse ponto que tu está falando de fechamento, né? Então o que eu ponho em xeque é isso, que se daqui a pouco a gente não tivesse toda essa tecnologia, será que todas as oportunidades iam se abrir da mesma forma, né? Ela agiliza mais. Mas tudo é importante. Ela agiliza. Isso traz uma velocidade muito maior para as coisas.
as coisas Sim. acontecem num prazo muito menor do que aconteciam antes, né? Claro. Isso não tenha dúvida. Isso vai ser um legado Sim. que, assim, ó, não vai voltar atrás nunca. Sim, Isso sim, vai sim. ser uma coisa que vai ficar. Veio para sempre, ficar, né? Claro. Veio para ficar, veio para ajudar, veio para contribuir aí. Tu tem um detalhe, tu vai lá, filma o detalhe e mostra para ele, tu tá ali ó, discutindo em cima. Isso é um detalhezinho. Claro. Mas quando é uma obra desse tamanho, assim, tu não tem que estar presente, né? Isso continua valendo muito. Né? Sim. Gente, o nosso tempo tá terminando aqui, mas eu agradeço muito aí a presença de vocês, ter podido contribuir aí com a gente com essas informações tão valiosas, e eu queria que vocês passassem uma mensagem final, então cada um falando um pouco da Joint Venture, enfim, das empresas aí, para o pessoal que está nos assistindo. Comecei antes, agora tudo bem. Nós como empresários, né, nos conhecemos, Carlos, há quantos anos, né? Mais de 20, né? Em 95, quando eu voltei para Caxias, Nós né? temos 23 de Perfiline, cara. A parceria já vinha Perfiline. antes disso, né, cara? Nossa Senhora. Quando nós criamos a Perfiline, sempre com o objetivo de um dia ter um parceiro internacional, né? Então a gente trabalhou para isso, né? Claro. Com as crises, várias crises, o Brasil levou de galinha, né? Uma hora está bem, depois está mal, né? Então, por uma razão climática ou não, financeira ou política, né? E a gente sempre teve vamos dizer, esse foco em ter um parceiro internacional, né? Sim. E eu tenho dito assim, ainda não caiu a ficha, né? Sim. Porque a gente imaginava assim um parceiro pequenininho. Agora, quando vem um classe mundial desse tamanho, que é um dos maiores do mundo no segmento, que faturou 2 bi e 800 milhões de dólares no ano passado, né? Quem somos nós, né? Sim. Não, o que vale é a nossa tecnologia, nosso conhecimento. Parte disso é mérito do Vanderlei, inovar, desenvolver produtos que eles não têm na Europa, né? Claro. Porque a gente tem uma necessidade muito grande de produtividade aqui, redução de custo em função de velocidade, tudo isso. Claro. E a gente conseguiu aliar isso, né? Então, eles acreditam tanto na gente, e um histórico que trabalhamos com empresas alemãs antes disso, né? Claro. Então, o nosso regime de trabalho, o nosso sistema de pensar, de agir, está muito focado no regime alemão, né? Sim. Prometeu, cumpre, né? Horário é para ser cumprido e não para passar o tempo, né? Sim. Então, eles viram isso na nossa empresa. Nos pesquisaram muito pelo mundo aí. Bom, é essa empresa que eles vão focar. Eles podiam ter adquirido qualquer empresa grande no Brasil do segmento, vieram na nossa, né? E em Caxias ainda, né? Então, isso é um motivo de orgulho para nós, principalmente nós como engenheiros, né? Nosso sistema de engenharia, né? Que chamou a atenção deles, né? Então, agora, nós, vamos dizer assim, não é sozinho, nós temos equipes também hoje cada vez maior, cada dia depende menos da gente, né? Depende mais de equipes, né? A gente levou tempo para chegar nesse nível de mão de obra, de pessoas que nos acompanham, a gente errou muito, agora acertamos, voltamos para as cabeça branca, trazer gente com experiência de mercado. Então temos gente de vários países trabalhando com a gente, brasileiros, experiência lá fora, e a gente com isso conseguiu alavancar a empresa e hoje é uma realidade saudável, né? E o sucesso está aí, ó, né? Que bom. Incomodando Parabéns. os outros aí, né? Obrigado. Bom. E só para ressaltar, né, uma característica muito grande que, cara, eu acho que só brasileiro tem isso, essa capacidade de adaptação que a gente tem, cara. A gente tem que ser meio camaleão todo dia, né, cara? A gente tá num frio de 2 graus em Caxias e tem que pegar um avião pro Nordeste e passar 40 graus de calor. Então, a gente tem que ser assim, cara. A gente, por necessidade, a vida ensina a gente a ser. E a gente mostra isso no que a gente faz. A gente tem muito disso no que a gente faz, no nosso trato com as pessoas. Claro. A gente vai para a obra e conversa com o peão de obra como eu converso com o dono da empresa, com o engenheiro, com os sócios proprietários e tal. Sim. E esse padrão de adaptação que o brasileiro tem, eu acho que atrai muito eles, cara. Eles precisam aprender um pouco com a gente também, cara. A gente tem que se dar um pouco de valor, tá? Não, sem dúvida. A gente tem eles que têm que acabar aprender com a nossa, como é que é? Síndrome de vira-lata, né, Exato, cara? E cara, ver que a gente, na nós verdade... temos valor, cara. Nós temos um valor muito grande, cara. Pô, cada brasileiro é um fuzileiro, né, cara? Isso. Ele vai e faz tudo, né? Carlos, nós tivemos casos assim, no primeiro encontro em São Paulo, foi marcado, ó, dia tal, às 9 horas nós estamos em São Paulo,
reserva uma sala, tanto tempo de reunião, eles vão embora e nós voltamos para Caxias. A gente mostrava os produtos, eles paravam a olhar. Como é que vocês chegaram nisso? Tá? Com todo o conhecimento, capacidade, tecnologia que eles têm, não chegaram, né? Para a gente reduzir mão de obra. A dor ensina a gemer, né? Exato, exatamente. Nós somos preguiçosos, né? Então... E essa sim, né? Essa adaptação, né? A gente tá num meio, cara, onde eu tenho que fazer um produto para o Rio Grande do Sul, que não serve em Santa Catarina nem no Paraná, de repente alguma característica serve em São Paulo, outra característica não serve, entendeu? Então a gente tem que ser meio camaleão nessa coisa. Sem dúvida. Então, essa capacidade de aprender, porque a gente aprende e tenta melhorar sempre, cara. Essa melhoria contínua não é só da boca para fora, cara. Isso aí a gente pratica o dia todo, cara. E aí sim, cara, isso tem valor, isso tem mérito, isso tem um monte de coisa atrás disso, cara. E é isso que eles estão vindo atrás da gente, né, cara? Eles chegaram na gente e a gente tá hoje com um desafio gigante, né, cara? Como o Getúlio diz, a ficha não caiu, porque assim, ó, a gente não sabe ainda o tamanho desse pacote que vem aí. Sim. Então a gente vai ter um desafio grande para frente. Nós, como sempre, movidos a desafio que somos, sempre foi assim, vai ser o que a gente... Sempre foi As assim. metas são absurdas, viu? Pra que nós, legal. né? Isso bom. não assusta, né? Não. Então, o que falta é condições, às vezes, até de investimento para isso, né? Isso nós vamos ter agora, né? Sim. Agora, investimento para eles não é nada. Não é o né? problema. Então, que bom. Então tá. Obrigado. Nós que agradecemos. Que a gente tá? que agradece. E vamos marcar a próxima aí, quem sabe. Disposição. Tá Um bom. maior sucesso daí. Obrigado. Então, tá.